Vocês já pararam para pensar? Se no Brasil existem 46 milhões de controladores, e eu já vou explicar quem são controladores e de onde eu tirei esse número, porque a maioria das empresas ainda não buscou o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um questionamento muito importante e tem sim uma resposta por trás disso. Primeiro, controladores são aqueles que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, são aqueles a quem cabem a decisão sobre o tratamento dos dados pessoais. E de onde eu tirei o número 46 milhões? Muito simples. No Ministério da Economia, no gov.br, diz que existem hoje ativos no Brasil 21 milhões de CNPJs. E todos eles, sem exceção, precisam se adequar. Não só as empresas de direito privado, que são os CNPJs, mas também as empresas de direito público. A própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que o controlador é pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Só que além disso, também ela diz que as pessoas naturais que tratam dados pessoais com fins econômicos, ou seja, os profissionais autônomos e liberais, também precisam se adequar. E da onde eu tirei o número 25 milhões, que é essa diferença? Do IBGE. De acordo com o IBGE, 25 milhões de profissionais autônomos ou liberais existem no Brasil. Somando 25 milhões com 21 milhões, nós temos 46 milhões de CNPJs, aliás, de controladores que precisam se adequar. E voltando à pergunta inicial, por que a maioria deles ainda não buscou adequação? Muito simples, falta de conhecimento. Existe na legislação brasileira a premissa que eu não posso alegar que eu não cumpri uma lei porque eu não a conhecia. Isso é uma premissa, você não pode alegar isso. Mas na realidade isso acontece? Claro que acontece, porque a empresa ela não vai poder cumprir uma lei se ela não sabe que essa lei existe. E aonde está a falha, Silvia? Já vou te falar já, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Então se inscreve aqui no canal e se este conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. Olha que interessante, eu vou lidar de novo com o meu celular que está caindo aqui, mas vai dar tudo certo. A quem compete ou a quem cabe a obrigação de avisar os controladores, esses 25 milhões de autônomos e também os 21 milhões de CNPJs que eles precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? A competência que a própria Lei Geral de Proteção de Dados dá é para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que ela não tem feito isso com maestria. Por isso que muitos de nós, profissionais que trabalham com a Lei Geral de Proteção de Dados, fazemos conteúdos nas redes sociais para alertar a esses profissionais liberais e também aos CNPJs da necessidade do cumprimento da LGPD. Mas aqui existe ainda uma indústria do engano, que é aquela indústria que vende para os profissionais a informação de coloca um banner de cookie, coloca um banner de consentimento que você vai estar adequado, e isso não é verdade. E essa indústria é uma indústria enganadora, inclusive a ANPD deveria cuidar um pouco sobre isso. Enfim, vamos lá, por que a ANPD não consegue levar essa informação para todos os CNPJs e para os autônomos? Simplesmente porque eles ainda não fizeram uma força-tarefa nesse sentido. Veja, a ANPD ela tem um quadro muito enxuto. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem um quadro muito enxuto. E ela tem, dentre outras competências do artigo 55, ela tem que regulamentar os 23 artigos que dependem de regulamentação, sendo que ela já regulamentou alguns e já está em vias de regulamentar outros, está nesse trabalho árduo. Número 2, ela também tem a competência de fiscalizar o cumprimento ou a violação da Lei Geral de Proteção de Dados e também ela tem que fazer essa conscientização de todos os controladores. Só que com um número pequeno de funcionários,
ou de empregados, é quase que impossível isso acontecer. Então, vamos lá. Como que seria uma saída para isso? Claro, nós estamos trazendo um questionamento, nós temos que trazer a solução. Um modo simples que ela poderia usar, que não seria tão oneroso nem para o governo e nem para a própria ANPD fazer essa conscientização, seria conversar com o Conselho Federal de Contabilidade. Conversa com o Conselho Federal de Contabilidade e exija que eles mandem para todos os CNPJs essa informação, para que as empresas estejam cientes da obrigação de adequar a LGPD, de se adequarem à LGPD. Olha que interessante. Todo CNPJ tem um contador. Ora, se todo CNPJ tem um contador e o CFM, que é o Conselho Federal, CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, informar a essas CNPJs dessa obrigação, obviamente todos buscarão. Olha que interessante. Então não tá tão difícil. O problema é, será que a ANPD já teve essa sacada? Então, de repente, se a ANPD ver esse vídeo, fica aí a dica. Conversa com o Conselho Federal de Contabilidade, faça a conscientização deste conselho para que ele replique aos conselhos regionais e todos os contadores sejam obrigados a informar aos seus clientes, de repente até com o texto padrão da própria ANPD, da obrigatoriedade de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, da proteção e da segurança dos nossos dados pessoais, tanto nos meios físicos quanto nos meios digitais, né? A respeito desta lei que já está em vigor desde 18 de setembro de 2020. Nós estamos falando de uma lei federal que está em vigor há mais de 3 anos e a maioria das empresas ainda não sabem que elas têm mais essa obrigação. Então fica aí uma dica para a ANPD. E se você acha que, nossa, que estranho, então a maioria das empresas não sabem dessa necessidade, não sabem. E aí você tem uma grande oportunidade. Você tem uma oportunidade enorme de mudança de carreira. Imagina uma carreira onde que nós precisaríamos de mais de 350 mil profissionais lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados, adequando as empresas, e nós não temos nem 15 mil. Imagina o tamanho desse mercado, imagina o tamanho da oportunidade de carreira e, além de tudo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados não exige nenhuma formação acadêmica específica. Com um curso técnico, conhecendo, obviamente, todos os passos do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, você já pode começar a trabalhar com ela. Não é incrível isso? Então, se você quer trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou pelo menos conhecer as mais de 22 novas profissões que a Lei Geral de Proteção de Dados criou, eu vou te convidar para participar da Maratona de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática, onde eu vou ensinar desde a teoria até os 6 passos de um processo de adequação, fazendo inclusive a simulação de uma adequação ao vivo com você, com a sua participação, ao vivo respondendo as suas perguntas, e o link para você se inscrever nesse evento, que ele é mais de 30 horas de conteúdo gratuito, online e ao vivo. Clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e eu espero vocês amanhã no próximo vídeo e também na segunda-feira na maratona.